O chapéu da garota foi de repente levado pelo vento e voou para o outro lado do rio. E enquanto sua família discutia se ela deveria atravessar a ponte para pegá-lo, um homem por perto silenciosamente calçou os sapatos e, sem dizer uma única palavra, correu a toda velocidade e saltou sobre o rio, aterrissando firmemente na margem oposta. Sob os olhares chocados de todos, ele pegou o chapéu da garota e o trouxe de volta. Mas em vez de entregá-lo diretamente a ela, ele o enfiou nas mãos do irmão dela e não ousou dizer uma palavra a ela. Olhando para o chapéu na mão do irmão, Mei Zhen sentiu seu coração ser subitamente atingido. Ela começou a prestar atenção a esse homem e descobriu que todos os dias ele comprava 2 garrafas de álcool na hora certa e sempre por acaso esbarrava nela depois do trabalho, claramente tentando criar encontros acidentais. Mas toda vez que seus olhares se encontravam, ele não dizia nada e se virava friamente e ia embora. Mei Zhen, curiosa, o seguiu um dia, com a intenção de conversar um pouco, mas inesperadamente, o homem continuou andando cada vez mais rápido. Não dando a ela a chance de falar, Mei Zhen não conseguia entender o comportamento dele. No dia seguinte, ela saiu do trabalho muito tarde e estava voltando para casa sozinha quando um grupo de bandidos começou a segui-la. Assim que ela começou a entrar em pânico e não sabia o que fazer, de repente, ela ouviu o som familiar de garrafas de vidro tilintando atrás dela. Ela soube imediatamente que o homem estava ali. Seu coração ansioso finalmente se acalmou, e somente depois que os bandidos foram embora, o homem acelerou e passou por ela. Por alguma razão, Maison sentiu uma estranha sensação de proteção, e parecia que apenas esse homem poderia dar a ela tanta segurança. No dia seguinte, eles se encontraram novamente. Ela pensou que eles apenas passariam um pelo outro como de costume, mas desta vez, Maison tomou a iniciativa de chamá-lo. O homem ficou tão nervoso que não sabia o que dizer, e depois de lutar um pouco, tudo o que ele conseguiu dizer foi: "Ande logo e pegue o ônibus." Mas essa frase simples mexeu com o coração de Mei Zhen por um bom tempo, chegando a fazer seu coração, há muito tempo dormente, sentir um estranho tremor. Mei Zhen era tímida e introvertida, nunca conseguindo se encaixar nos círculos de colegas no trabalho. E como sua casa era longe de Seul, embora ela tivesse uma aparência decente, aos olhos de seus colegas de trabalho, ela era praticamente invisível. Apenas seu trajeto diário levava 3 horas, e mesmo em seus dias de folga, ela ajudava seus pais a trabalhar nos campos. Às vezes, Mei Zhen se perguntava se tivessem nascido em Seul, a vida teria sido diferente. Mas naquele dia, ela recebeu uma ligação do banco dizendo que seu empréstimo estava com 1 mês de atraso. E se ela não o pagasse logo, eles enviariam cartas de cobrança para sua casa. Mei Zhen não ousou deixar sua família descobrir sobre a dívida. Então ela secretamente procurou o Sr. Zhu, o homem que frequentemente ajudava sua família com as tarefas, e implorou para que ele ajudasse a receber as cartas para ela. O Sr. Zhu concordou, e no dia seguinte, ele nervosamente esperou na porta dela. Quando o carteiro passou de bicicleta, ele rapidamente correu para receber a correspondência e pegou a carta que Mei Zhen havia pedido para ele interceptar. Vendo as 3 grandes palavras "aviso de cobrança" no envelope, ele instantaneamente entendeu a situação de Mei Zhen. Ele não perguntou nada e apenas jogou a carta silenciosamente em uma gaveta. Naquela tarde, ele deliberadamente combinou de esbarrar em Mei-on depois do trabalho e disse a ela que a carta havia chegado. Naquela noite, Maison usou a desculpa de entregar comida para ir e pegá-la. Vendo a dívida de 800 mil won na carta, ela ainda optou por deixá-la com o Sr. Zhu. Ela também tentou mandar uma mensagem para a pessoa que lhe devia o dinheiro, mas essa pessoa a ignorou. Sentindo-se para baixo, ela foi para casa, apenas para ver seu pai caminhando seriamente em direção à casa do Sr. Zhu. Preocupada que algo tivesse acontecido, ela o seguiu e descobriu que o Sr. Zhu havia bebido demais e caído, com o rosto coberto de sangue. Sua mãe mencionou que ele estava bebendo o inverno todo, e Mei Zhen percebeu que este homem, que parecia tão positivo por fora, estava na verdade vivendo uma vida bagunçada e dolorosa. Querendo sair de sua própria vida sem sentido, Mei Zhen impulsivamente procurou o Sr. Zhu e fez um pedido estranho. Em certo momento, ela havia começado a sentir que algo estava errado em sua vida. Embora ela trabalhasse duro todos os dias, por que as coisas nunca melhoravam? Então ela pediu ao Sr. Zhu para admirá-la, para se tornar seu pilar espiritual.
Se ela já estava se sentindo sem esperança, por que não tentar ser a luz de outra pessoa? O Sr. Ju pensou que ela havia bebido bebida falsa e ignorou a bobagem. Em vez disso, ele entrou e pesquisou o significado de admirar. Ele sabia que Maison havia sido enganada e perdido seu dinheiro para algum cara e agora estava sob forte pressão, tentando viver uma vida diferente. Mas ele próprio estava se escondendo no interior, bebendo todos os dias apenas para evitar qualquer contato humano. Embora ele não tenha dado uma resposta, Maison não desistiu. Ela queria romper com aquela vida terrível, e o Sr. Ju era sua melhor direção. Já que ele não a admirava, então ela o admiraria. Sua lógica única deixou o frio Sr. Ju completamente pasmo. Um dia, ele e o pai de Maison foram entregar alguns utensílios de cozinha personalizados, mas o comprador deu desculpa após desculpa e se recusou a pagar. O pai de Maison escolheu engolir silenciosamente o insulto, mas não era o estilo do Sr. Ju. Ele voltou furioso, ameaçou o homem e recuperou o dinheiro. Naquela noite, assim que Maison estava saindo do trabalho, ela ouviu o caminhão do Sr. Ju dirigindo atrás dela. Ela esperou que ele a cumprimentasse, mas em vez disso, ele passou friamente. Ela não entendia por que ele era tão quente e frio. Mais tarde, enquanto entregava comida, Mei-Gen perguntou a ele diretamente: por que ele era tão caloroso um dia e, de repente, tão frio no outro? O Sr. Ju não respondeu, mas disse que Mei-Gen era como seu pai, sempre agindo como se estivesse culpada, mesmo quando tinha todo o direito de ser paga. Mei-Gen tinha medo de arruinar relacionamentos com pessoas que conhecia e ainda mais medo de se meter em situações embaraçosas. Ele não queria mais perder tempo discutindo com uma pessoa legal. Era melhor se cada um vivesse sua própria vida. Ele não estava planejando mudar de qualquer maneira. Essa conversa desagradável fez Maison sentir vontade de desistir dele. Mas nesse momento, um raio atingiu o poste elétrico por perto e as luzes se apagaram instantaneamente. Maison, sem pensar, correu para a chuva forte. Ela sabia que o Sr. Ju ainda estava sentado lá fora. Entre! Ande logo! Entre! Ela gritou, enquanto os fios elétricos estavam prestes a pegar fogo. Ela o empurrou para dentro com um empurrão rápido, e assim os dois ficaram ali, sem dizer nada. Mas seus corações estavam batendo com emoções que eles não ousavam falar. Uma tempestade silenciosa se formando entre o silêncio deles. No dia seguinte, o Sr. Ju foi novamente à loja de conveniência, mas desta vez ele apenas ficou parado do lado de fora da casa de Mei-Jin, olhando fixamente, como se estivesse perdido, sem saber do que tinha medo. Embora ele tivesse comprado um sorvete, ele não conseguiu entregá-lo a ela. Na mesa de jantar, a mãe de Mei-Jin não parava de falar sobre a infância de Mei-Jin, e enquanto ela falava, seus olhos se voltaram para a foto na parede. Mei-Jin tentou ler algo em sua expressão, mas não encontrou nada. Então, seus irmãos mais velhos entraram pela porta com uma energia barulhenta, e sua irmã furiosa, pegando um chinelo para jogar em frustração, acidentalmente atingiu Maison na cabeça. Ela não disse nada, apenas pegou silenciosamente o chinelo e o jogou com raiva para fora. O Sr. Ju, testemunhando tudo, viu o outro lado dela, uma força silenciosa e séria. Assim como o irmão dela uma vez disse, quando Maison fica com raiva, ela poderia te chutar de um penhasco sem piscar. O Sr. Ju não respondeu então, mas quando o chapéu de Maison foi novamente levado pelo vento, ele imediatamente foi recuperá-lo para ela. Naquela noite, quando Mei-Jin foi comprar sorvete, ela se viu inconscientemente pegando também garrafas de soju, porque o que ela tinha visto naquele dia havia deixado uma impressão profunda nela. No entanto, pensar em como o Sr. Ju sempre se mantinha distante a deixou para baixo. Ela nem mesmo entendia por que de repente se sentia assim. Então, na estrada, ela encontrou o Sr. Ju e lhe entregou as garrafas. Algo no Sr. Ju começou a mudar, e essa mudança trouxe a Maison uma alegria que ela não conseguia explicar. No dia seguinte, o Sr. Ju recebeu seu salário semanal. Depois de alguma hesitação, ele teve a coragem de pedir o número de telefone do pai de Maison. Nesse exato momento, o telefone dela tocou. Era ele. Apenas aquelas poucas palavras simples trocadas foram suficientes para fazê-la sorrir incontrolavelmente. De fato, quando ela saiu da estação, lá estava ele, já esperando do lado de fora por ela. Radiante de felicidade, ela caminhou em direção a ele. Embora nenhum dos dois tenha dito uma palavra durante o jantar, o olhar dele continuava a segui-la, e ela docemente lhe entregou um lenço. Maison gostava desse sentimento, de não precisar bajular ou agradar ninguém.
No caminho para casa, eles por acaso encontraram a irmã dela, mas não se esconderam ou a evitaram. É isso que o amor faz. Ele torna as pessoas ousadas. No dia seguinte, o Sr. Ju estava indo para um local de trabalho e avistou Maison caminhando em direção ao metrô. Sem se importar que o pai dela estivesse no caminhão com ele, ele parou e estacionou bem na frente dela. No metrô, Maison salvou o número dele, mas além de saber do que ela gostava, ele realmente sabia muito pouco sobre ela. Então, olhando pela janela, ela viu um anúncio de outdoor. E se algo de bom realmente pudesse acontecer comigo? Ela se perguntou e silenciosamente tirou uma foto e a enviou para o Sr. Ju, mas ele não respondeu, porque naquele momento, seu humor estava no fundo do poço. Pouco antes, o irmão de Mei-jin havia tentado ajudar a limpar suas garrafas de soju vazias enquanto ela estava fora, mas ver seus troféus tão duramente conquistados, prestes a serem jogados fora, a deixou furiosa. Parecia que alguém estava tentando arrastá-la para fora de um poço profundo, mas seu primeiro instinto foi resistir, atacar, sentir vergonha. Enquanto isso, sua irmã estava zombando de seu gosto por homens. Mas ouvir a resposta silenciosa de Mei-jin a deixou sem palavras. Maison continuou mandando mensagens para o Sr. Ju, e embora ele nunca respondesse, ela nunca ficou brava. As punições silenciosas e os jogos amargos de seus relacionamentos passados, ela não queria isso neste. Tudo o que ela queria era compartilhar coisas de seu coração. Ela não precisava medir o quanto o amava. Era o suficiente apenas admirá-lo e apoiá-lo silenciosamente. No dia seguinte, Maison ouviu de um amigo na vila sobre como seu irmão havia corrido para limpar as garrafas. Ela sentiu que o desejo deles de consertá-la era arrogante. Mesmo que houvesse uma montanha de garrafas, ela mesma havia bebido cada gota. Seu irmão a achou estranha naquele dia, sem entender por que ela estava agindo assim. Todos na vila já sabiam que ela bebia, então o que havia para esconder? O Sr. Ju disse a Maison que ele precisava manter distância dos outros. Quando ele não se importava, tudo estava bem. Mas quando ele começou a se importar, até mesmo ver alguém passando por ele, o deixava irritado. Ela sabia que eles tinham boas intenções, mas ela não sabia por que isso só a deixava mais irritada. Mei-jin se identificou profundamente com isso. Ela não entendia por que algumas pessoas podiam sorrir e ser felizes o dia todo, enquanto ela não conseguia nem fingir. Essa vida cansada não lhe dava nada além de vazio. O Sr. Ju ouviu silenciosamente sua história. Depois foi até a geladeira e pegou um sorvete que havia comprado com antecedência. Mei-jin sorriu enquanto comia. Duas pessoas sombrias, mas de alguma forma, eles continuavam a ser atraídos um pelo outro. Na manhã seguinte, ela enfiou todas as suas garrafas em um saco. Ela percebeu que algumas coisas ela tinha que fazer sozinha, não esperar que os outros a empurrassem. O Sr. Ju pegou o dinheiro da venda dessas garrafas e comprou alguns sorvetes para dar às crianças da vila que haviam ajudado a limpar. Ele até começou a responder às mensagens de Maison com mais frequência. Talvez fosse amor, ou talvez o efeito de ser cuidado. Mas Maison também começou a se abrir, conversando com seus colegas de trabalho sobre maquiagem. O Sr. Ju, por outro lado, limpou sua casa inteira e, orgulhosamente, enviou fotos do lugar recém-organizado para ela. Naquela noite, ele esperou por Maison depois do trabalho para que pudessem pegar o ônibus para casa juntos. Apenas um ano atrás, ele havia se trancado em seu quarto, bebendo até desmaiar. Cercado por garrafas vazias, ele nem se dava ao trabalho de se mover. Graças a Maison, hoje ele fez algo que não fazia há 800 anos. Parecia que ele estava saindo da cova e renascendo. Ele nem sabia se conseguiria dormir naquela noite. Ouvir isso fez Mazin rir. No verão quente, enquanto todos estavam capinando os campos, o Sr. Ju atenciosamente trouxe-lhe uma garrafa de água gelada. Esse cuidado silencioso não passou despercebido. A irmã de Mazin viu tudo e não pôde deixar de brincar. Você está cultivando ou namorando? Ela simplesmente não entendia como sua irmãzinha poderia se apaixonar por alguém assim. Mas o amor é estranho. Talvez fosse porque este homem era comum, até um pouco invisível, mas a sensação de estar com ele dava a Mei-jin uma rara paz. Não havia medo de ganhar ou perder. Naquele dia, sua família acidentalmente descobriu que Mei-jin havia removido seu registro de domicílio. Seus pais a repreenderam, mas ela não disse nada. Ela havia se apaixonado por um idiota, um homem que não apenas a enganou e tirou uma enorme quantia de dinheiro dela, mas também desapareceu sem deixar rastros.
Embora ela continuasse a persegui-lo para o pagamento a cada mês, ele a tratava terrivelmente. Logo, seu cartão de crédito seria congelado e ela receberia um crédito ruim. Ela não conseguia entender. Ela estava apenas tentando ser gentil. Então, por que as coisas terminaram assim? O que doía mais do que dever dinheiro ao banco era saber que aquele homem nunca se importou se ela vivia ou morria, nunca amou de verdade. Enquanto isso, o Sr. Ju de repente recebeu uma ligação de um velho amigo. Ele ignorou as longas reclamações do amigo e, em vez disso, perguntou como as coisas estavam no ferro velho. Parecia que ele queria encontrar alguém que pudesse ajudar a recuperar o dinheiro de Mei-jin. Naquele fim de semana, Mei-jin foi ao banco novamente, sacou todas as suas economias dos últimos anos, até quebrou seu depósito fixo, e ainda assim, optou por resolver tudo silenciosamente sem contar a ninguém. Assim que ela saiu do banco, ela esbarrou no Sr. Ju. Eles se cumprimentaram e pegaram o ônibus para casa juntos. Na viagem, Mei-jin casualmente mencionou que havia transferido seu registro de domicílio de volta para casa e que o banco não enviaria mais cartas. O Sr. Ju já havia adivinhado que ela faria isso. Ele pediu a ela para lhe dar o nome do homem, apenas um nome e um número de telefone, e ele recuperaria o dinheiro. Mas Mei-jin ficou em silêncio. O Sr. Ju perguntou a ela novamente e de repente o clima esfriou. Mei-jin correu para casa, segurando a raiva do lado de fora. Ela sabia que havia se tornado aquela mulher tola online que foi enganada por um homem. O Sr. Ju permaneceu calmo. Era porque aquele canalha conhecia o ponto fraco de Maison que ele conseguiu se aproveitar dela. Maison também sabia disso, mas ela simplesmente não conseguia confrontar ninguém. Talvez fosse porque seus sentimentos haviam sido expostos, mas o Sr. Ju parecia um pouco nervoso. Ainda assim, ele docemente fez uma tigela de ramen para ela. Mei-jin sentou-se ao lado dele, mandando buscar água para ela. O Sr. Ju obedeceu impotente. Quando ela confessou seus sentimentos, Mei-jin falou calmamente. Ela pediu ao Sr. Ju para falar mais. Era bom ouvir seus elogios. As pessoas sempre dizem que, quando você é favorecido, você se torna destemido. E Mei-jin havia encontrado alguém que a favorecia. Ela costumava pensar que ele era apenas um homem de meia-idade fracassado. Sem dinheiro, aparência comum, o que lhe dava confiança para ser ela mesma, não a garota de carne e osso que ela foi um dia. Mas o que ela não sabia era que este homem era na verdade um tesouro, um amante caloroso e intenso, escondido sob uma concha simples. Todos carregam segredos escondidos, mas esses dois realmente gostavam um do outro. Mei-jin valorizava este momento de atração mútua. No dia seguinte, a caminho do metrô, o Sr. Ju de repente parou ao lado dela em seu caminhão, olhando como um tolo. Mei-jin entrou silenciosamente, e sua irmã, vendo isso por trás, correu para pegar uma carona de graça. As duas que saíram tarde de alguma forma chegaram lá antes de seu irmão, o que o deixou confuso. Seus colegas de trabalho também notaram uma mudança em Mei-jin, perguntando curiosamente o que ela gostava naquele homem. Pensando nisso, Mei-jin percebeu que talvez fosse porque ele não tinha uma concha. Algumas pessoas são educadas, mas sempre parecem falsas, como se estivessem constantemente guardadas, nunca deixando ninguém se aproximar de seu verdadeiro eu. Mas ela não via nada disso nele. Não eram apenas seus colegas de trabalho que estavam curiosos. Até sua irmã ficou perplexa. Na frente dos outros, o Sr. Ju permaneceu silencioso e calmo como de costume. Mas naquele dia, quando Maison não voltou para casa para jantar porque estava fazendo hora extra, ele ficou estranhamente ansioso. Sozinha no café, Maison se esforçava para agir como alguém que é amado. Ninguém nunca viu através de sua coragem, até que aquele homem de repente entrou em seu mundo. Mei-jin o observava secretamente por trás, com medo de que ele notasse seu olhar. O Sr. Ju pediu uma cerveja e sentou-se silenciosamente ao lado dela, e apenas vê-lo ali a fez sorrir. Sua fantasia havia se tornado realidade. Até a pesada carga de trabalho parecia um pouco mais leve agora. Com o Sr. Ju, Mei-jin sentia como se tivesse um estabilizador em sua vida, algo que a acalmava melhor do que o álcool jamais poderia. Apenas conversar com ele por um tempo era reconfortante. Mesmo enquanto trabalhava, ele frequentemente encontrava sua mente vagando para ela. No momento em que terminava o trabalho, ele corria para a estação, esperando que ela saísse. Mas hoje, Majin estava um pouco atrasada, então ele foi à loja de conveniência para pegar 2 refrigerantes e alguns sorvetes. A dona da loja, acostumada a vê-lo comprar álcool, achou estranho que ele não o fizesse desta vez.
Vendo que ele não queria conversar, ela ficou quieta. Antes que ela pudesse dizer mais, o Sr. Ju pegou sua sacola e saiu correndo, apenas para esbarrar em Mei Jin, que acabara de sair correndo da estação, planejando mandar uma mensagem para ele. Não o ver no início a deixou um pouco desapontada, então este encontro repentino a fez soltar as palavras em seu coração. O Sr. Ju se sentiu um pouco envergonhado ao ouvir uma conversa tão doce do nada. A dona da loja, testemunhando a cena toda, sorriu silenciosamente para si mesma. Mei Jin havia se dado bem. No caminho para casa, Mei Jin começou a conversar com ele sobre uma irmã mais velha louca que costumava morar ali. Essa mulher tinha ficado curiosa e queria conhecer o Sr. Ju, mas Ma Xin a impediu. Aos olhos dela, aquela mulher e o Sr. Ju eram muito parecidos, ambos teimosos e selvagens. É por isso que ela sabia que eles provavelmente iriam colidir. Quando Ma Xin brincou que ele era transparente, o Sr. Ju não pôde deixar de rir. Ser reconhecido assim o deixou genuinamente feliz. Ele nunca esperou ser admirado por alguém. Ele pensou que lentamente escorregaria para uma felicidade silenciosa e simples, mas de repente recebeu uma mensagem de um velho amigo. Alguém o havia visto em um posto de gasolina recentemente, dirigindo seu caminhão, então seu disfarce havia sido descoberto. O Sr. Ju rapidamente ligou de volta. Seus velhos amigos estavam confusos. Ele estava bem ali, então por que fingir estar longe? Agora que as pessoas sabiam onde ele estava, era apenas uma questão de tempo até que alguém viesse procurá-lo. Se aquelas pessoas o encontrassem, ele estaria acabado. Para evitar isso, seus amigos insistiram para que eles atacassem primeiro, mas talvez não querendo arruinar esta vida pacífica, o Sr. Ju não respondeu. Naquele fim de semana, ele levou Mei Jin ao templo onde ele havia tirado fotos de infância. Os dois ficaram ali em silêncio, observando um arco-íris se estender pelo céu. Talvez fosse por causa de sua dor compartilhada e anos desperdiçados, mas eles haviam se tornado próximos. E naquele momento, ao lado dele, Ma Xin sentiu uma felicidade que não conseguia explicar. Aquelas frustrações todas desabafadas. Naquela noite, enquanto caminhavam para casa, Ma Xin estava murmurando para si mesma quando o Sr. Ju de repente lhe disse para sair do caminho. Acontece que havia algum tipo de animal morto deitado na grama. Vivendo no interior, Ma Xin há muito tempo se acostumou com coisas assim. Quando criança, ela costumava ver corpos de sapos esmagados por carros. Ela continuou tomando seu café sem se importar enquanto falava sobre isso. E vendo como ela agia casualmente, o Sr. Ju não pôde deixar de parecer um pouco enojado. Ma Xin realmente havia mudado. Não mais a garota tímida que nunca falava, agora ela dizia o que pensava. Desde essa mudança, ela se sentiu mais à vontade do que nunca. Mas tal mudança frequentemente vem com uma cadeia de eventos. Um dia, quando o Sr. Ju estava entregando alguns painéis de madeira para um armário, a corda que o segurava de repente se rompeu. Os dois rapidamente saíram para recolher as tábuas espalhadas. Infelizmente, um velho membro de gangue por acaso avistou o Sr. Ju trabalhando. Ele ficou chocado. O outrora temido presidente Ju, agora fazendo trabalho manual, o homem zombou, ridicularizando o Sr. Ju por agir como um perdedor derrotado. Ele até brincou que Ju era o tipo de homem que não derramaria uma única lágrima, mesmo depois que sua namorada morresse. Aquelas palavras reabriram velhas feridas, e o Sr. Ju voltou para casa vazio e perdido. Mas desta vez, ele não bebeu. Enquanto isso, Mei Jin acabara de sair do trabalho e instintivamente foi comprar um pouco de soju, apenas para ser questionada pela lojista intrometida. Ela casualmente a dispensou com algumas palavras e foi para casa para contar a Ju o que aconteceu. Ainda assim, ela podia sentir que algo estava errado com ele. Ele parecia cansado. Depois de estar perto dele por tanto tempo, ela sabia que ele precisava de espaço. Mas no momento em que ela chegou em casa, sua mãe perguntou por que ela tinha acabado de sair da casa do Sr. Ju. Depois de um momento de hesitação, Mei Jin corajosamente disse a verdade. Sua mãe estava claramente assustada. Durante uma pausa, seu pai falou em particular com o Sr. Ju, e embora ele não se opusesse ao relacionamento deles, ele queria dar a Ju um pouco de paz de espírito, para encorajá-lo a aprender um ofício e se acalmar. Naquela noite, Mei Jin foi à casa dele novamente e notou textos desconhecidos tocando constantemente em seu telefone. Ela agiu como se nada tivesse acontecido e entregou a ele. Ela pensou, não é grande coisa. Se não der certo, podemos apenas dizer que namoramos e terminamos. Então,
Ela casualmente perguntou se poderia comer algumas uvas antes de ir embora. O Sr. Ju lhe contou sobre algo que ele viu na TV, o famoso penhasco da América, onde os sobreviventes afirmavam que, quando estavam a 2/3 do caminho para baixo, os problemas que os fizeram pular de repente não pareciam tão importantes. Ele disse: "Para alguém que vive com dor, a terapia é como não ter que pular daquele penhasco." Então, uma vez, ele tentou fazer uma mulher ir para a terapia, mas inesperadamente ela pulou de qualquer maneira. Majan ficou atordoada. O ar ficou pesado. Após um longo silêncio, ela respondeu suavemente. O Sr. Ju, segurando sua dor, não disse mais nada. Ele voltou ao seu antigo hábito de beber. Majan o viu cambaleando bêbado pela estrada e o seguiu silenciosamente. Ele havia comprado comida para alimentar os cães vadios no campo. Mas enquanto esperava, eles se tornaram agressivos. Assim que eles estavam prestes a acá-lo, a outrora tímida Maison se jogou na frente dele com sua bolsa levantada como um escudo. Aquele momento levou Ju de volta 2 anos. Após a morte de sua namorada, ele havia sido um desastre. Um dia, enquanto andava de metrô, uma voz o tirou disso, e ele aleatoriamente desceu em uma parada. No final daquela linha, um chefe de gangue estava esperando para emboscá-lo. Até hoje, ele ainda não sabia quem o avisou. Aquele desvio salvou sua vida, e ele acabou morando nesta vila, apenas para encontrar Mei-Gen novamente por acaso. As desgraças destinadas a ele foram interrompidas por causa dela. Mas quanto mais Mei-Gen se aproximava, mais assustado ele ficava. O relacionamento deles teve um momento difícil. E, felizmente, a chegada oportuna do irmão dela aliviou a tensão. Mas as coisas permaneceram frias por um tempo, até que Mazin desse o primeiro passo. Naquele dia, Ju havia se decidido. Ele ia deixar os cães rasgarem seu braço só para poder se segurar com o outro. Claro, ele queria salvar aquela mulher naquela época. Ele sempre disse que mesmo se alguém fosse um criminoso ou um alienígena, não importava. Porque para ele, ela era melhor. Talvez a mensagem da gangue tenha sido o que o impulsionou. Sozinho, ele invadiu a boate dirigida pelo velho chefe da gangue. Ele os avisou que estava de folga e que a briga deles seria resolvida quando ele estivesse com vontade. Até então, era melhor eles pararem de incomodá-lo. Se eles o pressionassem demais, ele revidaria. Antes de sair, ele disse a um dos subordinados para encontrar sua nova pia. Assim que terminou, ele dirigiu para o escritório de Mei-Gen. Quando ela recebeu a mensagem dele, ela deixou seus colegas para trás e correu para ele. Eles foram comer bolinhos cozidos no vapor simples, e notando que ela não conseguia alcançar os molhos. Ju casualmente os aproximou. Ela ficou com sede depois de algumas mordidas, e assim que ela olhou em volta, ele se levantou, pegou uma bebida, serviu e a colocou na frente dela. Ela ficou comovida com seus gestos atenciosos. Mesmo quando apenas um bolinho restou, ele o deixou para ela sem hesitação. Eles não disseram nada durante a refeição, mas a vibração calorosa e ambígua entre eles disse tudo. O irmão dela, finalmente vendo-os juntos novamente, sentiu-se aliviado. Há muito tempo, ele havia notado uma chave de carro de luxo no banheiro de Ju. Mas enquanto outros admiravam isso, Mei-Jin não reagiu. Sua irmã sentiu seu desconforto e tentou confortá-la, mas uma mistura de emoções continuava a agitar-se dentro dela. No dia seguinte, no trabalho, o gerente de Mei-Jin zombou de suas calças do nada. Ele não apenas desconsiderou seu talento, mas também atacou sua aparência. Ser constantemente o alvo a fez se sentir derrotada. Ela mandou uma mensagem para Ju para se encontrarem para beber naquela noite. Após algumas rodadas, ela começou a desabafar sobre seu dia, enquanto Ju a ouvia silenciosamente. O chefe os levou para os campos, sabendo muito bem que ninguém poderia superá-lo lá. Mas em vez de ensinar Mei-Jin a lidar com relacionamentos complicados no local de trabalho, ele apenas concordou com suas palavras, ajudando a aliviar a pesada carga em seu coração. E talvez fosse o álcool ou apenas suas emoções compartilhadas. Mais tarde da noite, os dois decidiram subir a montanha juntos e, enquanto a brisa fresca da montanha passava por seus rostos, Majin instintivamente abraçou os braços para se aquecer, apenas para o Sr. Ju, de repente puxá-la firmemente para seus braços. E aquele beijo inesperado que se seguiu enviou uma onda através do coração de Maison, fazendo sua alma outrora fria tremer com calor. E naquele momento, ela quis mergulhar totalmente nesse relacionamento, desfrutá-lo completamente sem se preocupar com quando poderia terminar. Mas este momento de sonho não durou muito,
porque logo o ex-líder da gangue veio procurar o Sr. Ju, dizendo que a gangue estava com problemas e que, como seu braço direito, Ju precisava voltar. E embora Ju não pudesse recusar diretamente, ele pediu ao líder para lhe dar um pouco mais de tempo. Então combinou de se encontrar com Mei-jin perto do reservatório ensolarado, onde a luz do sol dançava em seu rosto, e ele tentou várias vezes dizer algo, mas não conseguia encontrar as palavras. Até que finalmente tudo que ele conseguiu dizer fez Mei-jin rir, porque no fundo ela já suspeitava que este homem não era comum. No entanto, o amor imparável que florescia entre eles continuou a crescer selvagem, e um dia um convidado indesejado apareceu, quebrando completamente a paz deles. E embora o Sr. Ju não tenha explicado, ele sabia que o tempo estava se esgotando. E como se o destino gostasse do caos, o irmão de Maison, se exibindo no carro de luxo de Ju, acabou batendo. E Ju não hesitou. Ele calçou os sapatos e correu atrás dele, os dois correndo pela vila sob o sol escaldante do meio-dia. E naquele momento, Majin apareceu em sua visão, assim como na primeira vez que se conheceram. Essa garota sempre foi como o sol, iluminando seu mundo morto e escuro. E talvez isso fosse o que as pessoas queriam dizer com gravidade, que não importa o que, você acabaria encontrando a pessoa destinada a você, vivenciando tudo o que estava destinado a acontecer. E enquanto ele olhava para o horizonte crescente além da janela do metrô, o Sr. Ju percebeu que era hora de sair de sua utopia emocional, então ele seguiu a linha do trem até o centro da cidade para resolver negócios inacabados com sua antiga equipe. E assim que tudo foi resolvido, ele retornou silenciosamente ao campo onde Mei-jin estava trabalhando. Mas sua resposta não a satisfez, e embora ela não tenha dito nada, ela correu de volta para seu quarto e deixou suas lágrimas caírem silenciosamente, não querendo que as coisas terminassem assim. E tarde da noite, ela foi até ele novamente, sabendo que Maison devia sentir o quão diferente este mundo era do dele. E mesmo se ela não se importasse com o passado dele, agora ele era quem queria voltar para aquele mundo agitado. E quando ela não respondeu, o Sr. Ju a provocou novamente, apenas para as palavras dela perfurarem diretamente seu coração. E fingindo manter a calma, ele pediu para ela se mudar para a cidade, dizendo que ele deveria viver como as mulheres que seu irmão descreveu, aquelas que empurravam carrinhos de bebê e se misturavam na multidão, porque essa era a vida que alguém como ele deveria viver. E ao ouvir isso, os olhos de Ju ficaram vermelhos, e no dia seguinte, ele se despediu do pai de Mei-jin e foi embora em seu carro de luxo, deixando a vila para trás. Enquanto naquela noite, Mei-jin foi sozinha para o quarto dele e ligou para ele repetidamente, apenas para perceber que o número agora estava fora de serviço, e naquele momento, toda a sua tristeza explodiu como uma inundação, porque aquele homem havia desaparecido completamente de seu mundo e cortado todos os laços. E de volta à cidade, o Sr. Ju retornou ao seu império de negócios, tornando-se frio e insensível, gerenciando sua boate como uma máquina, se entregando ao álcool e ignorando todas as emoções, não se importando mais com o amor. E embora ele tivesse tanto, ele se sentia vazio por dentro. Até que uma noite, às 4 da manhã, ele viu um pote familiar de kimchi durante uma refeição noturna, e isso instantaneamente o lembrou de Mei-jin e da vila deles. Embora ele soubesse que aquela vida não estava mais ao seu alcance, e seu assistente, acostumado com seus humores, calmamente aceitou que Ju frequentemente o chamava de nome errado, porque é assim que é para as pessoas que lutam para sobreviver no mundo. Não importa o que elas ganhem, seus corações sempre se apegam à casa. E talvez tenha sido aquela única frase de seu assistente que finalmente abriu as emoções engarrafadas de Ju, porque ele pegou o metrô novamente, seguindo silenciosamente para a periferia. E ao longo do caminho ele se sentiu nervoso, sem saber o que havia acontecido com a garota de quem sentia falta. E assim como antes, ele esperou do lado de fora da estação de metrô por ela depois do trabalho. Mas a noite caiu e ela nunca apareceu, então ele foi à casa dela novamente, apenas para sentir que algo estava diferente ao ficar na porta. E assim que ele se perguntava o que estava acontecendo, uma estranha mulher de meia-idade saiu. E ao ouvir o motivo de sua visita, chamou o chefe da casa. E quando o pai de Majan, mais velho e mancando, saiu, Ju ficou sem palavras em choque, descobrindo que a mãe de Majan havia falecido repentinamente naquele outono, e os 3 irmãos haviam se mudado para Seul,
E olhando para o papel com os novos detalhes de contato dela, Ju ficou congelado, oprimido por dúvidas, sem saber o que fazer em seguida, porque ele não esteve lá durante o momento mais sombrio de Maison, e agora ele não sabia se ainda tinha uma chance de consertar as coisas. Mas em uma tarde ensolarada e brilhante, ele finalmente discou o número dela e perguntou se ela havia encontrado alguém que a admirasse. E quando ela disse que não, ele não pôde deixar de se sentir feliz. E quando eles se encontraram, Maison brincou que havia engordado e precisava emagrecer primeiro, o que fez Ju sorrir e se oferecer para esperar uma hora, mas ela repetiu que precisava perder peso primeiro. E embora o tempo tivesse passado e eles não tivessem se visto por um tempo, a saudade nunca desapareceu. E quando eles começaram a falar sobre sua pequena vila, Meijin parou de andar, finalmente fazendo a pergunta pela qual ela esperou anos. Porque ele nunca havia explicado seus sentimentos, e depois de se separarem por tanto tempo, ambos sabiam que era hora de realmente se amarem. E quando eles foram ao mercado tradicional, Ju ainda era tão atencioso como sempre, comprando para Meijin um par de sapatos confortáveis e uma mochila grande para ela carregar suas coisas. E sabendo que ela tinha medo do frio, ele até comprou luvas para ela antes de comerem. Mas assim que eles estavam desfrutando de sua refeição, o assistente de Ju ligou novamente, arruinando o momento. E Ju, irritado, perguntou por que ele estava ligando em um fim de semana apenas para seu assistente gentilmente lembrá-lo de que era sábado, o que Ju havia esquecido em seus dias. Então, ele não teve escolha a não ser voltar ao trabalho. Pedindo a Mazin para esperar por perto em uma loja de eletrônicos, ele não esperava que a mesma garota que ele uma vez pressionou para pagar uma dívida aparecesse na boate e de repente o atacasse, até balançando uma garrafa de vidro para ele. Embora ele a tenha derrubado rapidamente e a imobilizado, ela ainda conseguiu cortar o rosto dele com a garrafa, e aquela dor aguda o deixou furioso, especialmente porque ele tinha um encontro com Mazin em breve. E ele sabia que ela ficaria preocupada se o visse assim. E quando o líder da gangue notou o corte em seu rosto, ele zombou dele, dizendo que suas mãos deviam estar ficando lentas, embora ele também tenha notado que o problema de bebida de Ju estava claramente piorando. E depois de resolver tudo com a gangue, Ju apareceu do lado de fora do restaurante, onde ele havia concordado em se encontrar com Maison, esperando recomeçar. Mas a bagunça emaranhada de sua vida atual o deixou em conflito, e no momento em que ele entrou, Maison imediatamente notou o ferimento em seu rosto. E como sempre, ela iluminou seu mundo escuro e vazio como uma faísca, especialmente sob a primeira neve do ano que caía. E Ju lhe contou sobre um dia recente em que seu carro quebrou, e por alguma razão ele imaginou que se a Terra de repente parasse de girar, ele poderia simplesmente caminhar todo o caminho de volta para aquela pequena vila de antes. E embora fosse um lugar para onde ele pudesse dirigir, ele queria alcançá-lo com seus próprios pés. Esta era sua maneira silenciosa de confessar o quanto ele sentiu falta dela ao longo dos anos. Mas o que Meijin não havia lhe contado era que mais cedo naquele dia, ela havia planejado ser a vilã e invadir o casamento de seu ex-namorado para exigir o dinheiro que ele lhe devia. Mas, em vez disso, ele gritou com ela por meia hora, e então ela esmagou o vidro em sua mão com raiva, determinada a fugir com o dinheiro do casamento, se fosse preciso. Mas nesse momento, ela recebeu a ligação de Ju e largou tudo para correr de volta para a casa dele. E ainda assim, quando eles chegaram, havia garrafas de licor por todo o corredor. O chão estava rachado e não havia água quente. Mas Meijin não reclamou. Em vez disso, ela naturalmente se deitou ao lado dele, e Ju a cobriu gentilmente com um cobertor, como se todo o tempo que eles haviam perdido só pudesse ser recuperado através do calor um do outro. E embora ele tenha construído paredes emocionais ao seu redor por anos, quando ele estava com Meijin, suas palavras fluíam livremente, e como ele deveria coletar 5 minutos de felicidade a cada dia, ele decidiu consultar Meijin 10 vezes, sabendo que ela realmente gostava de ouvi-lo falar. E ela até comprou um mini aquecedor para ele. E enquanto ele bebia, ela silenciosamente lhe fazia lanches, e aquela vidinha suave começou a se tornar viciante. E talvez o reencontro deles tenha trazido uma onda de boa sorte, porque a vida de Meijin também começou a clarear. Ela havia acabado de mudar de emprego e, inesperadamente, esbarrou em seu ex-namorado,
que devia dinheiro bem na frente do prédio do escritório. E, embora ela não quisesse falar com ele no início, ela ouviu acidentalmente esbarrar em uma mulher com sua bolsa enquanto estava em uma ligação. E assim que a mulher estava prestes a atacá-lo, Majan gentilmente interveio para explicar, e sua bondade lhe rendeu uma promessa de que ele a pagaria de volta no dia seguinte. Quem sabia se era verdade, mas desta vez ela foi embora sorrindo, porque finalmente recebeu o pedido de desculpas dele. E essa alegria era contagiante. Até Ju podia sentir isso, e quando eles estavam juntos, ela não conseguia parar de sorrir. E ela disse a Ju para se lembrar de como aquele momento se sentia para que não doesse tanto depois. E talvez então ele diminuísse a bebida, e aos poucos a prisão em seu coração começou a se abrir. Mais justo quando as coisas pareciam que finalmente poderiam melhorar, Mei-jin foi traída enquanto tentava proteger um amigo mais jovem que devia dívidas de jogo e não querendo que as coisas saíssem do controle. Ela silenciosamente pegou o dinheiro da gaveta para limpar a bagunça e no elevador, a presença inocente de uma garotinha lhe deu alguns segundos de alegria inesperada. E depois de sair da loja de conveniência, ela deixou cair algumas moedas e esperava que elas desaparecessem no esgoto. Mas, surpreendentemente, elas caíram perfeitamente na grade de ferro, seguras e intocadas. E mesmo que o mundo ao seu redor parecesse um poço, um pequeno milagre havia acontecido naquele exato momento, e a moedinha teimosa refletiu tudo. Foi difícil, mas a vida não decepcionou aqueles que ousaram ter esperança. E quando você se sente deslocado neste mundo, em vez de tentar mudá-lo ou culpá-lo, talvez seja melhor construir sua própria zona de conforto e se resgatar, porque o amor que eles deram um ao outro ainda os estava curando suavemente. E assim que essas duas almas em um mundo paralelo finalmente superem tudo e encontrem seu caminho para a paz.